Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula de projeto de CFD, da disciplina de Mecânica dos Fluidos, de Fenômenos de Transportes. Bom, no fim da última aula, eu disse que nós iríamos começar a trabalhar com os mecanismos de sedimentação, certo? Bom, eu decidi deixar de lado um pouco os mecanismos de sedimentação e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai trabalhar a nossa geometria, como é que a gente vai modificar ela para representar o objetivo do nosso projeto. O objetivo do nosso projeto, como eu falei para vocês lá na primeira aula presencial, ele é o quê? Vocês vão propor alguns designs que vão otimizar o tratamento da água nesse canal. Ou seja, vocês vão modificar essa ilha aqui com o intuito de melhorar o tratamento da água, ok? Bom, e como vocês vão fazer isso? Primeiramente, vocês têm que seguir alguns parâmetros, né? Por exemplo, e esse é o mais importante deles, né? Vocês têm que, para poder comparar os designs, eles precisam, por exemplo, terem o mesmo volume de vegetação. Ou seja, vocês podem olhar essa vegetação aqui e imaginar, bom, essa vegetação aqui representa 5% do volume total do canal. Então, qualquer outro design que eu fizer, por exemplo, imaginem que vocês vão pegar essa ilha aqui e vão repartir ela em 10 ilhas pequenas. A somatória do volume das 10 ilhas pequenas tem que representar a mesma porcentagem dessa ilha grande, ok? Ou seja, se essa ilha grande representa 5% do volume total do canal, a soma do volume das 10 ilhas pequenas tem que também ser igual a 5% do volume do canal, ok? Como vocês vão fazer isso, fica a critério de vocês. Por exemplo, eu quero fazer as minhas ilhas com uma profundidade maior e largura menor. Ou eu quero fazer minha ilha com uma largura maior e profundidade menor. Eu quero fazer várias ilhas, eu quero fazer uma ilha alongada, eu quero fazer várias ilhas de largura muito grande. Isso aí fica a critério de vocês, certo? A porcentagem de volume também. Por exemplo, eu quero fazer as minhas ilhas, eu quero usar 5% do volume total, eu quero usar 10% do volume total, eu quero usar 15%, 20%, 50%. Isso aí também fica a critério de vocês, ok? Eu só peço que vocês, na hora de fazer a concepção do design, deem uma justificativa física, né? Uma justificativa a respeito do processo que vocês estão trabalhando. Por exemplo, eu decidi criar um design em que eu coloco as ilhas aqui para trás do meu canal, bem afastado da entrada, porque eu imagino que se a velocidade que chega nas minhas ilhas for menor, for mais devagar, a água vai passar mais tempo dentro da ilha e, portanto, o tratamento vai ser maior. Ok, pode estar certo, pode estar errado, mas eu quero que vocês façam uma justificativa como essa, ok? E para facilitar para vocês, pensem sempre no seguinte: o que vai otimizar o tratamento de água dentro desse canal, dentro desse sistema, é o quê? É fazer com que a água passe pela vegetação, certo? Então lembrem sempre dessa ideia fundamental. Vocês querem que a água chegue na vegetação, na ilha de vegetação, tá? Parece simples, mas talvez quando vocês forem fazendo os designs de vocês, a gente for analisando, vocês vão perceber que podem surgir alguns erros pura e simplesmente por causa de que a água não tá, a água poluída, digamos assim, né, a água com o nosso traçador no caso, não vai chegar, não está chegando em alguma determinada ilha. Ok? Muito bem. Então, eu vou ensinar agora para vocês como é que vocês podem usar aqui o Design Modeler do ANSYS para brincar com essas ilhas, né? E é um processo, novamente, é um processo trabalhoso, mas ele é bastante simples, né? Então, o que vocês vão fazer? Digamos que a gente tem aqui, né, a nossa ilha base, nosso projeto base aqui que a gente usou como exemplo. O que vocês podem fazer? Olha, vocês vão ali e vão procurar aqui no Tree Outline aonde que está o sketch que a gente criou. Onde é que está, por exemplo, o extrude. Lembram que a gente fez um extrude para criar isso daqui? Então a gente vai procurar lá, ó, esse extrude não, esse extrude é lá na saída. Vamos ver um outro extrude. Esse daqui? Não, esse daqui é minha tubulação de entrada.
Esse aqui, ó, esse aqui, beleza. Achei o extrude que eu queria, que é o extrude justamente da vegetação, certo? Só que se vocês se lembram, o extrude é feito com base no quê? Com base num sketch. No caso, esse daqui. É um sketch que tem como comprimento 12 metros e como largura 7,7 metros, ok? Então, como exemplo, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar essa ilha aqui e eu vou dividir ela em duas. Eu vou manter o mesmo volume, né, total, mas eu vou dividir ela em duas. Eu acho que aumentando a área de contato da água com a vegetação, eu aumento o meu tratamento e isso eu posso fazer picotando a minha ilha. Nesse caso, eu vou picotar ela em duas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá, deletar esse extrude, fazer um outro aqui, com um comprimento menor, comprimento pela metade, e fazer um outro extrude com o mesmo comprimento e a mesma profundidade. Só que vocês podem fazer também o seguinte. Bom, eu vou fazer o uso dessa vegetação que já está pronta aqui. Como que eu faço isso? Eu vou aqui em Sketch, ó, né, o sketch que a gente fez. Lá em comprimento, aqui, eu vou simplesmente cortar ele pela metade. Então, de 12, ele vai ser igual a 6 metros. Quando eu clicar para gerar, ele já vai criar a minha nova ilha menorzinha, certo? E vocês podem ver, ó, que fazendo desse jeito é melhor também no seguinte aspecto. Ele já mantém aqueles slices que a gente criou com base nas faces aqui, ó. Que é os slices que a gente vai usar lá no processo de geração de malha, certo? Então esse aqui é um outro ponto positivo de você aproveitar a vegetação, a geometria da vegetação que a gente já criou. Tá bom, mas eu falei que eu ia fazer duas ilhas, certo? Muito bem. Então como que eu vou fazer a outra ilha? Eu vou tomar como base o plano que eu usei para criar essa primeira ilha aqui, certo? Então eu vou lá. Bom, eu usei o Sketch 19. Onde é que o Sketch 19 tá? Tá no plano 37? Não, aqui tá o Sketch 20. Ó, tá aqui no Sketch 19. Lembrando que a maneira como eu fiz o vídeo da geometria, ele tá muito mais simples do que o que está sendo apresentado aqui, né? Ó, aqui é a geometria, são vários extrudes, vários slices, vários planos que eu uso para trabalhar em outros projetos, né? Então aqui tá um pouco mais complexo do que vai estar para vocês vai estar ainda mais simples. Então a gente está aqui, ó. Eu achei o Sketch 19, que está inserido no plano 35. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um plano com base nesse plano aqui, certo? Por quê? Porque eu vou manter as ilhas na mesma posição aqui, no sentido da largura do canal, certo? O que vocês podem fazer também, e aí vai da criatividade de vocês e do pensamento de engenheiro de vocês, é o seguinte. Olha, eu vou colocar, ao invés de colocar as ilhas centralizadas, eu vou colocar uma ilha aqui no centro, e aí eu vou colocar uma ilha aqui na direita, uma ilha na esquerda, e aí uma ilha no centro, uma ilha na esquerda, uma na direita, e assim por diante, certo? Isso aí também vocês têm a liberdade de fazer. E aí, basta vocês fazerem o seguinte, ó. Vão lá, selecionem o plano 35, cliquem para criar um novo plano. Ele já vai ter aqui, ó, como base o plano 35, e o que eu vou fazer? Bom, eu quero que ele seja na mesma posição. Então eu só vou deslocar ele aqui, ó, no eixo X, certo? Se eu quisesse deslocar ele para a direita, o que eu ia fazer? Eu ia deslocar ele no sentido negativo do eixo Y, certo? Eu ia deslocar ele para cá, para a esquerda, no sentido positivo. Observem que vocês não vão trabalhar no eixo Z aqui, certo? Por quê? Porque nós estamos lidando com vegetações flutuantes, então elas têm que estar na superfície do nosso canal. Bom, como eu mencionei, eu vou trabalhar aqui no eixo X. Então a gente vai lá em Transform, seleciona aqui Offset em X. E aí como que eu vou fazer? Bom, eu sei que eu vou ter que andar pelo menos mais do que 6 metros, certo? Por quê? Porque o comprimento dessa ilha é igual a 6 metros. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar 6 metros mais alguma distância aqui no eixo X, certo? Essa distância entre as duas ilhas também fica a critério de vocês, certo? Junto com o link desse vídeo, dessa aula, eu vou passar para vocês também um artigo que vai dar alguma base para vocês de como vocês podem fazer o design de vocês, certo? Bom, nesse caso, eu vou colocar aqui, olha.
eu quero que as ilhas estejam afastadas uma da outra 3 metros. Então eu vou fazer o quê? Eu vou andar 6 metros, né? Mais 3. Ou seja, eu vou andar 9 metros. E você consegue até ver aonde que está o nosso plano. Esse plano aqui, ó, vai ser a origem da nossa nova ilha. Ou seja, seria como se estivesse aqui, ó. Certo? Então a nossa ilha vai ser criada desse ponto para cá. Ok? E aí basta clicar em Generate. Beleza, criamos o nosso novo plano aqui. E agora é aquele processo que eu já descrevi no vídeo anterior. Vão lá no plano que vocês acabaram de criar, que ele sempre fica o último plano aqui, ó, antes do Parts e antes do Bodies. Cliquem aqui em Sketch, New Sketch. Temos lá Sketch 21. Cliquem em Sketching e selecionem aqui, ó, Rectangle, retângulo. E, novamente, selecionem lá até ficar vermelhinho e podem arrastar ele para cá com qualquer dimensão. Porque a dimensão a gente vai estabelecer agora. Clicando aqui em Dimensions, clica lá em General e seleciona uma linha de comprimento e uma linha de largura. A largura permanece a mesma, certo? 7.7. E o comprimento é o quê? É o comprimento de 6 metros que a gente acabou de estabelecer aqui. Beleza. Tá pronto o meu sketch. Agora basta o quê? Eu fazer o extrude desse sketch. Então eu vou aqui em Extrude. Como eu já tenho o sketch selecionado, basta eu clicar em Apply. Se vocês tiverem selecionado outro sketch, basta vocês clicarem aqui. E aí vocês vão lá. Ah, cadê o sketch que eu criei? O sketch que eu criei? Aqui, sketch 21. Clica lá em Apply. Ok? Muda de Edge Material para Edge Frozen. A direção vai ser o quê? Se vocês observarem aqui, ó, ele está criando o plano na direção normal. Está criando a ilha na direção normal ao plano, ou seja, aqui para cima. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar direção reversa. Ele vai criar aqui para baixo. E a altura é a mesma, 1.05. Por quê? Porque a única coisa que eu mudei da ilha original foi o quê? O comprimento. Eu cortei o comprimento pela metade. Então a gente vai lá, clica em Generate. Olha lá, ó. Agora eu tenho as minhas duas ilhas, ok? Cuja soma é igual ao volume da ilha anterior. Perfeito? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Resta a gente fazer apenas esses slices aqui para ajudar no processo de confecção da malha. E como que a gente faz esses slices? Novamente, por meio da criação de planos. Então a gente clica aqui nessa face aqui, ó. A gente tenta clicar naquela face lá da ilha, tá? Da ilha mais laranjada aqui, ó. A gente quer clicar naquela face. Só que como a face superior do canal vem antes, ele vai ser selecionado antes. Então a gente faz aquele mesmo processo, ó. Seleciona a segunda aqui. E vocês podem ver que ele iluminou justamente a ilha que a gente queria, ok? Então agora a gente vai lá e clica em criar um novo plano. E é só clicar em Generate, que ele vai criar o plano aqui com base nessa face. O mesmo processo para a parede de trás. Selecionamos a parede da parte traseira da ilha. E é claro que eu sempre falo em dianteiro ou traseiro com base na entrada do canal, né? Com base na direção do fluxo, que é nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, acompanhando o meu mouse. Então a gente tem lá a face traseira selecionada. Clico em novo plano, clico em Generate. Tenho aqui agora, ó, os dois planos que eu criei. Então é só fazer o slice com base nesses dois planos. Então a gente clica aqui no primeiro, plano 43, Slice, Apply, Generate. Olha lá, ó. Temos lá um novo slice do nosso canal. Aqui, ó, você pode ver ele contornado em verde, ok? Olha lá, ó. E a mesma coisa para o plano 44. Selecionamos o plano 44, Apply, Generate. Slice, Apply, Generate. E temos lá mais um slice. Ok? E fica basicamente isso. Para qualquer ilha que vocês fizerem. Para qualquer design de ilhas que vocês fizerem. Ok? Aí agora eu vou mostrar para vocês como vocês precisam deixar a malha de vocês. Certo? Com base... Eu vou até usar uma outra simulação que eu tenho que fica mais fácil de mostrar. Porque a malha já está pronta, né?
vocês vão fazer o seguinte, vocês vão apenas replicar a malha da ilha anterior. Por quê? Porque a malha do canal em si, vocês não precisam alterar, certo? O canal não mudou. O que mudou foram apenas as ilhas. Então, esqueçam essa ilha aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte. Ó. Não tem aquela ilha lá. Imagina que a gente só está trabalhando com essa ilha aqui, certo? Qual que é as dimensões da malha dessa ilha? Se a gente olhar aqui, ó, o método sweep, que é o método que a gente usou para a ilha grande, ele continua sendo aplicado para essa ilha pequena, certo? Por isso que, pelo menos a princípio, eu sugiro que vocês trabalhem com ilhas retangulares também. Retangulares ou quadradas, né? Que é um caso particular do retângulo. Então, eu sugiro que vocês trabalhem com esse tipo de ilha aqui, porque aí vocês conseguem usar as ferramentas de malha que eu ensinei para vocês, certo? Se vocês decidirem trabalhar com ilhas de formas diferentes, aí você tem que ter um outro tipo de geração de malha, certo? E como a gente não está tendo uma interação junto, né, uma interação direta, fica mais difícil de eu ensinar essas outras ferramentas para vocês. Porque eu justamente não sei qual é a forma da ilha que vocês vão fazer. Para cada forma ter um processo. Então eu sugiro vocês trabalharem com retângulos, ok? Então lá, ó, o método sweep vai ser o mesmo. O edge sizing, que é aplicado aos vértices aqui, também. Certo? A única coisa que vocês vão fazer é o quê? Vocês vão aplicar esse método sweep em mais de um corpo. Certo? Ó, se eu for lá no método sweep, tá vendo que aqui, ao invés de estar um body apenas, ele tá 2? Por quê? Porque aqui, ó, ao invés de selecionar apenas esse, olha lá, ó, ao invés de selecionar apenas esse aqui, eu tô selecionando os dois, que basta o quê? Seleciono esse aqui, seguro o Ctrl e seleciono o outro. Então eu tenho 2 bodies, certo? Isso vai valer para 1, para 2, para 5 ilhas, para a quantidade de ilhas que for, desde que as suas ilhas sejam sweepable. E o que é uma ilha sweepable? É uma ilha que a face dianteira é igual à face traseira, certo? Ou seja, a face dianteira tem o mesmo comprimento, largura e altura, tem a mesma largura e altura da face traseira, ok? Então, se vocês criarem uma ilha, por exemplo, que o retângulo dianteiro seja maior que o retângulo traseiro, essa ilha já não é mais sweepable. Ou seja, vocês não vão conseguir usar esse método aqui nessa ilha. Mas se vocês criarem ilhas dessa forma aqui, ó, podendo elas serem maior ou menor de maneira geral, não vai ter problema nenhum, ok? Então, basta vocês fazerem isso. Vocês vão lá na malha de vocês, que já vai ter todos os métodos definidos, certo? Por isso que eu sugiro vocês a trabalharem já como base na geometria que vocês criaram. Vocês podem até fazer o seguinte, ó. Antes de fazer qualquer coisa, vocês podem vir aqui e criar um duplicate, né? Dessa parte da geometria e da malha. E aí vocês vão ter sempre a geometria base para ter ela como referência. Ou o que vocês podem fazer? Ah, professor, você não falou isso lá no começo, eu já comecei a trabalhar com a minha ilha aqui. E aí eu não quero perder todo o meu trabalho tendo que recomeçar a minha ilha. Tudo bem, você não vai ter isso daqui, certo? Basta você fazer o quê? Você vir aqui e salvar como projeto. Basta dar um nome diferente para esse projeto. É o que eu faço, por exemplo. Ao invés de ter várias geometrias e vários setups dentro de apenas um workbench só, eu costumo salvar ele em vários testes. Teste 1, teste 2, teste 3, né? Vocês podem até ver, ó. Aqui, ó, tem teste 1. Né? E aqui tem todos os setups envolvendo esse teste aqui. Bom, mas vamos voltar lá no malha. Bom, tendo o método sweep pronto, o que vocês também fizeram lá no processo de geração de malha anterior? Os edge sizings, né? O edge sizing você vem aqui e fez para a primeira ilha, certo? Aí o que você vai fazer? Beleza, vou lá criar um novo edge sizing e vou fazer tudo de novo. Não precisa fazer tudo de novo. O que você vai fazer?
Você clica com o botão direito e duplica ele, certo? Por quê? Porque todos esses aspectos aqui, todos esses parâmetros já vão estar definidos, certo? O que você vai mudar apenas? Aqui, vou mudar apenas o meu edge. Ao invés de selecionar esses edges aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar esses, né? Os edges da minha segunda ilha. Olha lá, eu vou clicar em Apply. Olha lá, ó. Agora eu tenho aqui o mesmo conjunto de edges, cortados da mesma forma, só que agora eles estão lá na minha segunda ilha, ok? Basicamente é essa dificuldade que vocês vão ter aqui no processo de geração de malha. Aí o resto é aquilo que eu falei e está apresentado lá naquele PDFzinho da nossa aula, da nossa segunda aula presencial, se eu não me engano, né? Em que eu coloco o passo a passo de geração de malha. A outra coisa que vocês vão fazer é o quê? Lembra que vocês dão um nome para essa ilha aqui? Se não me engano é FTW_1. Vocês vão ter que vir aqui e dar um nome para essa ilha também, de FTW_2, por exemplo. Certo? Então, a gente pode fechar aqui. E trabalhar. E eu vou mostrar para vocês agora como é que fica o setup de vocês, né? Ele também vai ficar bastante parecido, porque vai envolver apenas vocês duplicarem algumas condições de contorno que a gente já pré-estabeleceu para a ilha original, certo? Eu vou abrir aqui de novo esse teste 1, né? Que eu precisei fechar ele, porque como eu mexi na malha, ele ia pedir para eu atualizar a malha, isso ia demorar mais do que eu abrir ele de novo. Ó. Então, basicamente o que? A gente tinha apenas 2 domínios, certo? A gente tinha um domínio fluido para o canal e um domínio poroso para a ilha de vegetação. E agora nós vamos ter 3 domínios. Continuamos tendo o nosso domínio fluido para o canal, só que agora nós temos 2 domínios porosos, um para cada ilha, ok? E todas as características que a gente estabeleceu para a ilha original, a gente vai estabelecer para essas novas 2 ilhas. Elas vão ter as mesmas condições de contorno da ilha original, ok? Então vamos aqui, ó. Vamos selecionar lá Setup. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar por e-mail para mim. De preferência com o print screen de onde você está tendo dúvida, né? Ó, professor, eu tá tendo um erro aqui no meu processo de geração de malha. Aí vocês dão um print screen, mostram um erro para mim que fica mais fácil de eu entender, certo? Então aqui, ó, a gente tem aquela nossa geometria com as 2 ilhas aqui, certo? Ó a diferença aqui, ó. A única diferença é a seguinte, ó. Nós temos 2 domínios porosos aqui. Como que a gente vai fazer? Provavelmente, na simulação de vocês, vai aparecer o quê? Vai aparecer que se vocês não alterarem o nome da ilha, essa primeira aqui já vai estar definida, certo? Ela já vai estar como a ilha original. A primeira ilha, provavelmente, certo? Porque ela vai continuar com o mesmo nome de FTW_1. Então ele já vai ler o nome dessa ilha e isso daqui não vai ser alterado. Não vai dar nenhum tipo de erro aqui. Se der, é provavelmente por quê? Porque vocês vão ter que selecionar de novo o location aqui. Então basta vocês abrirem o domínio poroso, clicarem aqui e procurarem. Vou lá e clicar FTW1, ok, apply. Aí já vai estar tudo selecionado. Beleza. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer simplesmente isso aqui, ó. Vou até deletar essa daqui. Vou clicar com o botão direito na FTW1, duplicate, e aí ele vai aparecer, ó, copy of FTW1. Vocês podem clicar com o botão direito nela, renomear para FTW_2, e aí nós temos aqui, ó. Ele vai dar esse erro aqui porque ele vai falar, olha, as condições de contorno devem estar em um único lugar. No caso, a gente tem o quê? 2 condições de contorno no mesmo lugar. Ou seja, a gente tem uma condição de contorno chamada FTW1 e FTW2
para uma mesma geometria. Então ele está acusando esse erro. Para resolver esse problema é o quê? A gente vai aqui na FTW2 e muda o location. Coloca FTW2. Clica em Apply. Beleza. Um dos erros já resolveu. Só qual que é o outro erro? O outro erro é justamente a simetria aqui, ó. A gente vai renomear essa simetria para Symmetry 2. Por quê? Porque ela ainda está tentando puxar aquela parte de cima da ilha original, né? Da primeira ilha. E isso está acusando esse erro. Então a gente vem aqui e muda, ó. Vamos lá na elipses, na reticências, perdão. E selecionamos Symmetry 2. Que é como eu falei, você tem que tomar o cuidado de renomear, de nomear as ilhas de maneira similar ao que a gente fez no nosso projeto base para vocês não se confundirem, certo? Então você tem que fazer o quê? Você tem que dar um nome para a ilha como um todo e dar um nome para a parede de cima da ilha, que é a nossa simetria. O mesmo vale para a ilha 2. Então aqui é basicamente isso. Você não precisa alterar mais nada, certo? E esse processo vai se repetir para as outras instâncias aqui, ó. Por exemplo, aqui aliás, é melhor eu selecionar essa daqui. Deixa eu esperar ele abrir, né? Porque basicamente vai ser isso. Vocês vão selecionar a ilha, a primeira ilha, vão duplicar ela, e aí basta vocês selecionarem as localidades conforme as ilhas que vocês selecionarem, né? Então, se vocês tiverem 4 ilhas de vegetação, vocês vão ter 5 domínios, né? Um domínio fluido, que é o do canal, que nunca vai mudar, e mais 4 domínios porosos, um para cada ilha, ok? Deixa eu fechar aqui. Novamente, só tenham cuidado de que vocês vão ter uma constância entre as ilhas, né? Por exemplo, eu quero fazer 10 ilhas, eu quero fazer 5 ilhas, eu quero fazer 8 ilhas. Tudo bem, mas a soma dos volumes tem que ser o mesmo, certo? Em termos de porcentagem do canal, por exemplo. Olha lá, ó. Nós temos aqui nossas 2 ilhas, e qual que é a diferença aqui? A única diferença é que a gente tem mais um domínio, né? Aqui, ó. A gente tem o domínio FTW1, que é aquele domínio que a gente criou no projeto base. A gente basta duplicar ele aqui, ó. A gente duplicaria ele, renomearia para FTW2, viria aqui em location de FTW1, a gente seleciona FTW2, e aqui a gente cria um subdomínio. Na verdade, não cria um subdomínio, né? Basta renomear esse domínio aqui para Decay Source FTW2. Seleciona aqui também FTW2, certo? Outra coisa que você tem que tomar cuidado... Não, melhor, desconsiderem isso aqui, pessoal. Não vou passar essa parte ainda para vocês, tá? Vou passar essa parte quando for necessário fazer as análises. Então, basicamente é isso. Nessa parte do setup, a única dificuldade de vocês é o quê? É duplicar o domínio poroso original e realocar o location aqui, ó. Certo? Alterar o location conforme for necessário e conforme a quantidade de ilhas que vocês vão criando. Agora, só deixa eu falar uma coisinha aqui a respeito da geometria que eu esqueci, que senão vai causar alguns erros para vocês. Então, vocês vão voltar lá no Design Modeler, e quando vocês criarem essas novas ilhas de vegetação, o que vai mudar aqui, ó? Ele vai aparecer mais de um part aqui. Então, vocês vão ter 2 parts. O que vocês fazem? Cliquem no part original, que a gente criou lá no projeto base. Cliquem lá com o botão direito e cliquem aqui, ó, Explode Parts. Aí ele vai falar, olha, então agora tem 15 parts. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na primeira geometria, seguram o Shift e selecionem todas e cliquem lá em Form New Part. Certo?
Pra gente ter, ó, basicamente a gente vai ter isso daqui, ó. Imagina o seguinte. Ó, vou selecionar a segunda ilha lá. Ó. Deixa eu achar ela aqui. Achei. Essa daqui. Então, vou selecionar todas menos ela, tá? Vamos lá. Vou selecionar todas menos ela. Ó, depois que vocês criaram a segunda ilha, vocês vão ter algo como isso daqui, ó. 2 parts e uma determinada quantidade de bodies aqui, dependendo da geometria. E dependendo da quantidade de ilhas. O que vocês vão fazer? Vocês vão expandir aqui, vocês vão ter isso daqui, ó. As ilhas que vocês acabaram de criar, certo? E a parte anterior. Cliquem na parte anterior, cliquem em Explode Part, e aí vocês vão ter todas as partes separadas aqui. Agora sim, selecionem todas. Cliquem com o botão direito e forme New Parts. O que vocês querem é sempre ter um parts, certo? Sempre ter uma parte apenas. E seja lá quantos bodies forem criados baseados na quantidade de ilhas que vocês adicionaram, certo? Então vocês vão ter sempre o quê? Um part e X bodies. É sempre o que vocês querem ter, certo? Se vocês deixarem mais de uma parte aqui, vocês vão ter problemas lá no processo de conexão entre geometrias, ok? Então não esqueça disso. Bom, pessoal, por hoje é isso. Aí na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazerem as análises aqui no Results. Na verdade, eu vou ensinar vocês a extraírem os dados, né? A gerarem e extraírem os dados do Results. E talvez eu já mostre como é que vocês vão fazer a planilha Excel lá para fazer as análises de vocês. Para extrair dados de, por exemplo, qual foi a quantidade de massa, né? Quantidade de traçador que foi tratada por cada design, que é o dado final que a gente vai querer, né? A gente quer saber o quanto de poluição, né? O quanto de traçador cada design foi capaz de retirar do nosso canal, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail. Vou ficando por aqui e até semana que vem.